Em 1980, ao menos um quarto das maiores empresas do mundo eram europeias, mas parece que isso ficou no passado. Esta é a lista das empresas mais valiosas do mundo, por capitalização de mercado. Você notará que, além dessas duas empresas chinesas, Tencent e ICBC, todas as outras são americanas. Mas você percebe algo mais? Não há uma única empresa europeia nesta lista. Talvez você use produtos da Microsoft ou Apple, pesquise no Google, compre na Amazon, pague com Visa ou Mastercard. Basicamente, você está interagindo com um mundo criado quase inteiramente fora da Europa. Não é tão surpreendente. Quantas empresas de tecnologia europeias voltadas ao consumidor você consegue nomear de cabeça? Pois é, a Europa ficou para trás em tecnologia. Cidades que parecem do século passado, centros sem grandes prédios modernos e poucas empresas realmente relevantes no cenário global. A pergunta que surge é: por que a economia da Europa falhou em dominar a tecnologia? Apesar do atraso, nem sempre foi assim. Os europeus largamente lideraram o mundo da tecnologia antes do Vale do Silício. Após a Segunda Guerra Mundial, o continente devastado encontrou na reconstrução um motor poderoso de inovação. O Plano Marshall injetou capital e países como Alemanha, França e Itália modernizaram sua infraestrutura industrial. A Alemanha Ocidental, em especial, tornou-se um polo de engenharia pesada, automóveis e máquinas de precisão. Marcas como Volkswagen, Siemens e Daimler-Benz passaram a simbolizar qualidade e robustez. A Suíça brilhou em farmacêutica e química fina, enquanto o Reino Unido e a Holanda abrigavam gigantes como BP, Shell e Unilever, todos dominando setores estratégicos. Durante as décadas de 1950 a 1970, a Europa competia de igual para igual com os Estados Unidos. Várias das maiores corporações do planeta eram europeias, petrolíferas, automotivas e financeiras, controlando cadeias de produção e mercados-chave. Mas em algum ponto dessa trajetória, a maré mudou. A partir dos anos 1980, os Estados Unidos dispararam à frente no setor de tecnologia da informação, impulsionados pela cultura do empreendedorismo, pelo capital de risco abundante na Califórnia e pela proximidade com universidades como Stanford e MIT. O nascimento do Vale do Silício marcou uma revolução que a Europa não conseguiu acompanhar. Ao mesmo tempo, outro fenômeno corroeu a força industrial europeia: o alto custo do trabalhador europeu. Com salários elevados, sindicatos fortes e legislações trabalhistas rígidas, muitas fábricas migraram para a Ásia, onde a mão de obra era muito mais barata e abundante. Países como China, Coreia do Sul e mais tarde Vietnã e Índia tornaram-se os novos centros de manufatura mundial. A Europa, que antes exportava máquinas, carros e eletrônicos, passou a importar uma parte crescente desses bens. Essa desindustrialização progressiva deixou o continente cada vez mais dependente de setores tradicionais, bancos, energia, farmacêutica e menos presente em indústrias emergentes como eletrônicos de consumo, semicondutores e tecnologia digital. Enquanto a Ásia se consolidava como a fábrica do mundo, os Estados Unidos, como o polo da inovação digital, a Europa ficou presa no meio, sem um papel claro de liderança. Assim, quando olhamos para o presente, não é surpresa que a lista das 20 maiores empresas do mundo seja dominada por Estados Unidos ou a China. A Europa, que já liderou, hoje observa de fora. E o grande problema da Europa está em vários setores. O primeiro é que a União Europeia é uma união política e econômica, sim, mas não é um mercado único da mesma forma que os Estados Unidos é. Toda startup na Europa tem que lidar com 27 sistemas regulatórios diferentes, 24 idiomas oficiais e uma colcha de retalhos de leis tributárias, trabalhistas e de dados. O desafio mais amplo é que a Europa, apesar de seu tamanho econômico, ainda opera como uma coleção de países individuais em vez de um mercado unificado, da mesma forma que os Estados Unidos fazem. Isso torna mais difícil construir empresas em escala. E o que comprova isso na prática é o que aconteceu nessas 3 regiões do mundo em 1980. Nos Estados Unidos, o Vale do Silício se consolidava como o coração da inovação. Em cidades como Santa Clara e San José, empresas como Apple, Intel e HP nasceram praticamente lado a lado. Esse ecossistema permitia que ideias circulassem rápido, engenheiros mudassem de uma empresa para outra e capital de risco encontrasse espaço para apostar pesado. Era um ambiente único, concentrado, que deu origem às maiores companhias do planeta. Do outro lado do Pacífico, a China fazia uma escolha estratégica. Em 1980, Shenzhen
foi transformada na primeira zona econômica especial. O que antes era uma vila de pescadores virou, em poucas décadas, um dos maiores parques industriais do mundo. Ali se instalaram Huawei, ZTE, DJI e milhares de fábricas de eletrônicos. Shenzhen se tornou o Silicon Valley do hardware, abastecendo o planeta inteiro com peças e produtos. Pequim apostava na escala. Um mercado doméstico de 1,4 bilhão de pessoas, protegido da concorrência estrangeira, garantia que empresas locais crescessem até estarem prontas para conquistar o mundo. Na Europa, a história foi diferente. Apesar de ter polos importantes como Munique, com a Siemens e a SAP, ou o cluster de Paris-Saclay, em torno de telecomunicações e inteligência artificial, o continente não conseguiu criar uma concentração comparável. O mercado europeu é grande no total, mas fragmentado em dezenas de países, línguas e legislações. E isso torna a expansão lenta e cara. Uma startup alemã precisa enfrentar barreiras diferentes na França, na Itália ou na Espanha. Enquanto empresas americanas e chinesas cresciam em mercados únicos, a Europa perdia velocidade. As consequências disso ficaram claras nos anos 1990 e 2000. A Amazon nasceu vendendo livros nos Estados Unidos, mas rapidamente dominou todo o mercado americano e, já no início dos anos 2000, se expandia internacionalmente. Na China, o bloqueio a empresas como Google e Facebook deu espaço para Baidu, Tencent e Alibaba crescerem com centenas de milhões de usuários locais. A Nokia, que nos anos 1990 foi símbolo de liderança tecnológica na Europa, acabou sucumbindo à ascensão do iPhone e do Android. O continente não tinha a mesma base industrial e de software para reagir. E essa base industrial foi outro ponto decisivo. Enquanto os Estados Unidos mantinham polos de semicondutores, como o Oregon Technology Park, liderado pela Intel, e a China criava novos clusters como Zhongguancun, em Pequim, e Zhangjiang, em Xangai, a Europa perdeu parte de sua indústria para a Ásia. Empresas como a Philips transferiram fábricas para Taiwan e China, em busca de mão de obra mais barata e cadeias de suprimento mais ágeis. A saída dessas indústrias deixou a Europa sem a infraestrutura necessária para competir em escala global no setor de hardware. No fim, 3 escolhas moldaram o futuro. Os Estados Unidos criaram um ecossistema integrado e inovador. A China construiu parques industriais e protegeu suas empresas, até que elas fossem fortes o suficiente para enfrentar o mundo. E a Europa, dividida, regulada e com custos mais altos, ficou para trás. Excesso de regulamentação, cultura de investimento conservadora e fuga de cérebros ajudam a explicar por que a Europa não conseguiu criar gigantes tecnológicos na mesma escala dos Estados Unidos. De um lado, a União Europeia construiu uma reputação de impor regras rígidas sobre o setor digital. Essa postura tem méritos. Afinal, foi a Europa que, historicamente, responsabilizou gigantes da tecnologia e criou normas que protegem os consumidores. Porém, as mesmas regulamentações que garantem segurança acabam impondo custos massivos de conformidade que startups menores não conseguem absorver, o que sufoca a inovação já na sua origem. Além disso, existe uma cultura de investimento muito mais conservadora em relação aos Estados Unidos. Investidores europeus são menos propensos a arriscarem ideias ousadas ou ainda não comprovadas. Em parte, isso ocorre porque a maioria dos fundos de capital de risco na Europa é formada por profissionais vindos de finanças corporativas e não por empreendedores com experiência prática. O reflexo aparece nos números. Conforme amadurecem, as startups europeias recebem, em média, 54% menos financiamento que suas contrapartes americanas. Por fim, há a fuga de cérebros. Nos últimos 10 anos, a porcentagem de graduados em ciências da União Europeia que permanecem no exterior cresceu de 49% para 73%. Esse êxodo de talentos em busca de melhores oportunidades fora do continente gera uma escassez crônica de profissionais qualificados, agravando ainda mais a dificuldade de criar empresas de tecnologia competitivas em escala global. Muitos acreditam que a Europa não deve tentar copiar o Vale do Silício. Em vez disso, deveria apostar em algo mais alinhado com sua própria identidade, valorizando áreas onde já tem tradição e força institucional. Hoje, o continente já conta com algumas estratégias em andamento. Em 2022, foi lançada a Lei dos Chips Europeia, com um investimento de 43 bilhões de euros para impulsionar a produção de semicondutores e reduzir a dependência de fornecedores americanos e asiáticos. No ano seguinte,
entrou em vigor a Lei dos Mercados Digitais, voltada para conter o poder das chamadas plataformas guardiãs, como Google, Apple e Meta, exigindo que abram suas plataformas a outros competidores. Esse conjunto de medidas se conecta ao chamado efeito Bruxelas, termo usado para descrever como regulamentações criadas na União Europeia acabam influenciando o resto do mundo. Pela força do mercado europeu, empresas globais muitas vezes ajustam seus produtos e serviços para atender às exigências de Bruxelas, e isso acaba definindo padrões internacionais. Em outras palavras, a Europa pode não dominar as plataformas tecnológicas, mas tem conseguido algo poderoso: definir as regras do jogo.